Eita! Nossa, tá dando um bug legal, né, hoje? Bom, pessoas, então nós vamos falar sobre Aristóteles. E aí vamos ver até onde a gente consegue, então, caminhar na história, nessa história toda. O Aristóteles ele vai ser o principal discípulo do Platão, né? Todo mundo já conhece a história pessoal aí do Aristóteles, e ele vai tecer críticas ao pensamento, à teoria do Platão, principalmente com relação à divisão. Rapaz, olha que legal isso. Principalmente com a divisão entre mundo das ideias e mundo dos sentidos. Então o Aristóteles vai afirmar que não existe mundo das ideias, né? Então só existe o mundo sensível. Esse mundo sensível seria o único, então, existente, e a filosofia seria uma ciência ou um conhecimento, né? Para a gente não usar e não confundir essa palavra, seria um conhecimento objetivo. Como conhecimento objetivo, o interesse da ciência é justamente pelo conhecimento através dos sentidos. Então a gente acaba vendo aí o quanto, e a gente vai ver a partir dessa aula, o quanto Aristóteles vai influenciar nas discussões com o que a gente viu lá em História da Psicologia entre o racionalismo e o empirismo, e o quanto Aristóteles vai influenciar no próprio empirismo. Né? Inclusive, eu falo que o racionalismo e o empirismo é uma reedição moderna do embate realizado entre Platão e Aristóteles. Nós vamos ter em Platão a ideia dessa metafísica, do mundo das ideias, da razão humana como única capaz de assumir ou de acessar o mundo das ideias, e é isso muito próximo aí do que o Descartes vai falar, e nós temos também a influência aí do empirismo a partir daquilo que o Aristóteles vai trazer como pensamento ocidental. Bom, a filosofia para o Aristóteles é um conhecimento objetivo, e o interesse se dá pela própria natureza. Então o Aristóteles ele vai afirmar que o mundo das ideias não existe, e que se eu quisesse conhecer o ser, eu deveria ir no próprio ser. Ou seja, se eu quero conhecer uma coisa, eu devo então ir na própria coisa objetiva, investigar a realidade objetiva. Então a investigação a investigação da natureza, dos seres da natureza, a partir da filosofia, deve ser inclusive metodológica. Porque o Aristóteles vai dizer que essa investigação, esse interesse, esse modo de conhecimento objetivo, ele precisa ter um caminho adequado. E em grego, caminho significa método. Então, a ideia de que a filosofia ou o pensar, necessariamente, o pensamento, ele não seria ou não deveria ser uma livre associação de ideias, né? Ela não deveria ser, o pensamento não deveria se organizar de forma livre. Eu penso no que eu quero. Não. O pensamento, tendo como compromisso com o conhecimento, como a própria filosofia, né? Que é essa parceira, essa amante do conhecimento, ele deveria ser objetivo e metodológico, ou seja, estabelecer uma lógica através de um caminho. E essa criaturinha, nosso amigo Ari, é, então, o culpado por a gente só falar em metodologia hoje, né? Porque é o Aristóteles que vai dizer que existe um caminho correto, um método para que nós façamos, então, conhecimento. Esse conhecimento seria através, única e exclusivamente através dos sentidos. Né? Então, da mesma forma que a gente viu lá com o empirismo, o Aristóteles é que vai fundamentar a fala do empirismo de que o conhecimento vem através dos sentidos e a metafísica só se apropria a posteriori, ou seja, primeiro eu sinto, depois eu penso.
Primeiro vem o mundo físico, através dos sentidos, e depois a metafísica com as ideias. Então, todos aqueles filósofos que nós vimos lá na aula de História vão estar meio que baseados e fundamentados nas ideias de Aristóteles para essa relação com o conhecimento, defendendo o conhecimento através da experiência, tendo a ideia, o pensamento ou a razão, como queiram chamar, né, como algo posterior que processa o material vindo dos sentidos. Como não existe mundo das ideias, e o mundo das ideias é também chamado por Platão de mundo das formas, né? Então o Aristóteles vai criticar que a forma ela não é uma categoria absoluta, né? Como para Platão. Lá no mundo das ideias existiria a forma perfeita de tudo que existe no mundo dos sentidos. Então, Aristóteles vai criticar isso e ele vai dizer que não existe forma perfeita e que a forma ela não está no mundo das ideias, ela é um atributo do mundo dos sentidos e, inclusive, é o atributo que atribui peculiaridades às coisas, ou seja, é por causa da forma que eu consigo identificar a característica de uma coisa e diferenciar essas coisas das demais. Então, a folha tem uma forma, a sua forma, cada folha tem uma forma característica. Então, eu consigo diferenciar a folha de uma macieira da folha de uma bananeira, porque a folha de uma macieira tem a sua forma característica, o atributo que confia a ela, que atribui a ela características peculiares, ou seja, somente dela, e da mesma forma a folha da bananeira tem atributos que conferem somente a ela essas características. Então a forma é aquilo que que é própria do mundo dos sentidos e do qual, a partir do mundo dos sentidos, eu consigo então identificar e diferenciar as coisas. Então, para isso servem as formas. A forma não seria mais uma categoria ou um atributo do pensamento, e sim dos sentidos. Então nós deveríamos, e a filosofia como um todo, deveria então se propor a entender o mundo a partir de como ele se apresenta ao indivíduo. Eu digo inclusive que depois do Sócrates, esse é o nosso segundo indício de uma ideia embrionária da subjetividade, né? A gente vai... o conceito de subjetividade ele não surge do nada. A gente vai meio que afinando esse conceito de subjetividade, né? Primeiro de tudo nasce a noção de indivíduo, e aí a partir da noção de indivíduo, a noção de subjetivo começa a ganhar força e a gente troca a individualidade pela subjetividade, por aí vai. Então eu tenho aí a nossa noção que a gente trabalha hoje, principalmente na psicologia, que é a noção de subjetividade, ela vai sendo desenvolvida ao longo do nosso conhecimento ocidental e vai também, logicamente, assumindo certas características, certas peculiaridades aí desse estudo. Bom, então nós devemos, para o Aristóteles, é dever da filosofia entender o mundo a partir de como ele se apresenta, ou seja, como que o indivíduo vê, entende, acessa esse ser, esse objeto. Então, se eu quero entender uma árvore, se eu quero entender a folha da bananeira, eu tenho que entender como a folha da bananeira se apresenta a mim. Isso é o ponto de partida do conhecimento. Como essa folha de bananeira se apresenta a mim, ou ao indivíduo que a vê, que a questiona, através dos sentidos. A explicação do ser encontra-se no próprio ser, ou seja, eu só posso conhecer a folha de bananeira estudando a folha de bananeira. Beleza? Alguma pergunta? Bom, o ser é então entendido a partir de sua forma, né, que é aquilo que nós já falamos, que confere peculiaridade, são os atributos do ser, e em sua substância, que é o material do qual o ser é feito. Então, para o Aristóteles,
todo ser, toda coisa no objetivo, né, no mundo dos sentidos, no mundo material, tem o seu formato e a sua substância. Lembrando que substância, né, não é uma coisa própria do Aristóteles. Substância vem, inclusive, dos estudos pré-socráticos, onde os próprios pré-socráticos já buscavam aí uma compreensão da substância primordial, né, que seria a physis. Então já se entendia essa ideia da substância como algo também imutável, uma categoria imutável que não sofre mudança. Então, inclusive, o próprio Aristóteles, ao derrubar a ideia de dois mundos, como o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, ele vai trazer essa dualidade para o mesmo universo. Então ele vai dizer, só existe o mundo dos sentidos, mas ele mantém a categoria dual, que é a forma e a substância. A forma e a substância, elas são são características do mesmo ser. Ou seja, elas são atributos da mesma dimensão e não mais, como em Platão, dimensões diferentes. Em Platão, eu tenho aqui a forma no mundo das ideias, a forma ideal, perfeita, absoluta, e a substância no mundo dos sentidos. Platão também fala dessas duas dimensões, mas numa dualidade de dimensões opostas, a forma superior, a substância inferior. Para o Aristóteles, a forma e a substância são atributos do mundo dos sentidos ou atributos do ser. E o mundo dos sentidos, como ele é o único, né? Então eu tenho forma e substância presentes no mesmo ser e, logicamente, presentes no mundo dos sentidos. A dualidade não forma mais duas dimensões, dois mundos separados, mas são atributos de um mesmo ser. Beleza? Bom, esse ser, ele vai ganhar, então, um ponto importante, que é o que a gente viu lá, né, uma característica importante, que é o que a gente também viu lá no mecanicismo, que é a ideia de acidente. O nosso amiguinho Aristóteles vai trazer e vai trabalhar com a noção de acidente como modificador do ser. Porque o Aristóteles vai, então, afirmar e assumir, logicamente, que o mundo material, o mundo dos sentidos, é constante mudança, né? Então, ele vai dizer que as características do ser, forma e substância, elas são, como é que eu posso colocar? Elas são suscetíveis a isso, a essa característica da mudança, que é o que seria o movimento transformador do ser. Só que o acidente, ele modifica somente a forma, nunca a substância. Então, ainda que eu admita que forma e substância façam parte do ser, que eu admita essa dualidade, e o Aristóteles ainda vai manter a ideia, desde os pré-socráticos, de que a substância é imutável, não se muda. A matéria do qual ela é feita não muda. Então, por exemplo, o acidente, que é o movimento transformador do ser, pode, por exemplo, pegar uma árvore, eu pego o caule, né, a madeira da árvore, e modifico essa madeira na sua forma, transformando essa madeira numa mesa. Eu não consigo jamais transformar a substância madeira, mas eu consigo modificar a forma da árvore para a forma da mesa. Entendeu? Beleza, Priscila. Então essa é a ideia para o Aristóteles de movimento. O movimento, ele é única e exclusivamente uma categoria da forma e não da substância. Então no ser, o acidente influencia, o acidente age transformando a forma. É por isso que ele transforma, ou seja, ele age modificando a forma e não a substância, tá? E então ele vai dizer que essa categoria de movimento, e é o Aristóteles que vai trabalhar exclusivamente com a substância e o movimento, que a gente viu lá no mecanicismo.
Isso vai influenciar muito a Idade Moderna com a crença, né, com o trabalho de acreditar que todas as coisas têm substância e movimento, características da própria matéria e da mecânica da matéria. Bom, aí vem então o próximo passo, que seria tipo uma segunda explicação com relação ao ser, né? Uma segunda explicação do Aristóteles com relação ao ser. O Aristóteles ele vai falar do ser 3 vezes, ele vai fornecer 3 explicações. A primeira, então, é a ideia, né, a divisão entre forma, substância e acidente. A segunda é o ato e a potência. Todo ser, forma, substância e movimento, se apresenta enquanto ato, mas é potência na mesma dimensão. Então, ato é o que a coisa é, por exemplo, a árvore. A árvore é árvore em ato. Ela, ali naquele momento, enquanto ela se apresenta enquanto árvore, ela é um ato, o ato de ser árvore. O acidente, então, vai modificá-la e ser uma mesa é uma potência. Ela pode, é sempre uma potência que pode vir a se realizar. Não significa que a potência sempre vai se realizar, mas é uma possibilidade. A potência é sempre uma categoria de possibilidade. Ela pode se realizar, como também não. Da mesma forma, se eu pego a semente. Então, a semente é semente em ato. Eu posso, essa semente ela pode ser plantada, posso, né, buscar as condições adequadas e essa semente realizar a sua potência e se transformar numa árvore. Mas nada garante que a semente irá realizar a potência ou que qualquer ser realizará a sua potência. No entanto, a potência já existe no ser. Ou seja, por exemplo, a semente de macieira só pode se transformar numa árvore que dá maçã. Então é a possibilidade, é a potência da semente de macieira. Ficou claro? Então, ato e potência são características do mesmo ser. O ser é em ato e em potência. Tá? Ato é o que o ser é, potência é o que o ser pode realizar, mas não como obrigatoriedade, mas como uma possibilidade. Então eu tenho a primeira explicação, o ser é formado de forma, substância e acidente. A segunda explicação, forma, substância e acidente dão as categorias do movimento, né? da própria movimentação para o ato e para a potência. O ser é em ato, né? Em ato ele se constitui na sua forma e substância, e o acidente é aquilo que leva o movimento para que o ser em ato realize a sua potência. No momento em que ele realiza a potência, ele volta a ser ato, ou seja, a semente que realizou a sua potência de ser árvore, ela não é mais uma semente, ela é uma árvore em ato e outras potências se desvelam neste novo ser. Beleza? Daí vem o terceiro ponto. Uai, não vem? Não vem. Vou ter que falar aqui mesmo. Tem um terceiro ponto aí, pessoas. Não coloquei aqui. Mas tem um terceiro ponto que são as categorias desse movimento que o Aristóteles chama de arquê. Não, aqui eu já estou falando da investigação. Tá. Então, isso também vai estar bem explicadinho lá no outro vídeo, mas são as categorias da arquê, que é o princípio da origem, ou, na verdade, as categorias de princípio do ser. Então, vamos devagarzinho aqui. O Aristóteles, ele vai... Peraí, eu consigo modificar aqui, então, pera lá. O Aristóteles, ele vai, então, na terceira explicação dele, falar de princípios. Parece que o Aristóteles está falando de uma origem, quando ele fala dos princípios do ser. Parece que ele está falando de uma origem, mas o Aristóteles não está falando da origem tal como os filósofos pré-socráticos falavam em Físis. Os princípios do ser, para o Aristóteles, não é origem, ou seja, não é Físis. Tanto é
que o Aristóteles ele vai falar nesses princípios do ser enquanto arquê, que é um princípio baseado, que é uma ideia também de movimento, é um arco que forma, né, a arquê é a ideia de princípios do ser. Então, a arquê, inclusive, são 4 princípios. Todo ser tem 4 princípios, ou a arquê formada por 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio material. Material significa o princípio, a causa do qual a substância do que o ser é feito. Então, o primeiro princípio é o princípio material, a substância do qual o ser é feito. Beleza? Segundo princípio é o princípio formal, que é a forma que confere característica ao ser. Beleza? O terceiro princípio da arquê é o princípio motor, que é justamente a ideia que ele tem, a noção de acidente ou de movimento. Princípio motor, princípio de movimento. E por último, o princípio final, que não tem nada a ver com fim, mas com finalidade, função do ser. Ou seja, a finalidade, para que esse ser é feito. Então, assim, a terceira explicação dele vai colocar toda essas explicações anteriores da forma, da substância, do acidente, do ato e da potência nos 4 princípios que ele chama de arquê. Então, todo ser ele tem um princípio material, ou seja, a substância que rege o que ele é feito, o princípio formal, a forma que confere a característica, o princípio motor, o seu acidente ou movimento, e o princípio final, que é a função do ser ou finalidade. Beleza? Ficou claro aí? Então, nós temos o ser, a coisa, a própria coisa, do Aristóteles, né, composta por ser. O ser tem forma e substância. Como forma e substância, ele também tem o seu movimento, que garante a movimentação ou a realização da potência de qualquer ato. E tudo isso aqui é explicado através da arquê, que são 4 princípios, mas que não tem a ideia de origem. Não é que o ser começa e inicia por aí, mas são princípios que regem o entendimento da matéria. Né? Coisas como se fossem ali categorias que faz com que você entenda essa matéria, esse mundo dos sentidos, que são os princípios material, formal, motor e final. Beleza? Professor, Oi. vamos dizer no final, assim, material eu poderia colocar como a madeira. Formal seria a árvore, o formato que essa madeira tem. Isso. O acidente ou movimento é o que ela vai se tornar uma mesa. Que pode levar ela a realizar essa sim. Né? E agora a função do ser, a finalidade, eu não entendi. Porque isso a gente vai entrar muito também na discussão ética do Aristóteles. Oi? Quem falou? O Aristóteles ele vai dizer que toda coisa... e a gente vai entrar por um outro campo aí, mas só para tentar explicar. Toda coisa, e isso vai vir também do Sócrates, tudo que existe no mundo, ele existe da sua forma mais perfeita de existir. Então, por exemplo, o ser humano existe dessa forma porque é a forma mais perfeita que a natureza fez o ser humano assim. E assim tudo que é do mundo, do cosmos, ele existe na sua manifestação mais perfeita. Então, inclusive, isso vai basear a ética do Aristóteles ou a ética da antiguidade, em que se você, por exemplo, eu, por exemplo, sou professor, então, de acordo com Aristóteles, eu seria me dado, entre aspas, o dom de ser professor pelo cosmo, pelo universo, e eu estaria, sendo professor na minha vida, realizando a função perfeita da minha existência.
Para uma árvore, a função perfeita da sua existência, ou a sua finalidade, seria produzir frutos, vamos supor, lógico, de uma forma bem grosseira. Ou seja, para o Aristóteles, uma árvore que é plantada e que não produz frutos, ou não assume a sua característica principal, a sua função principal, ela é uma árvore ou um objeto, um ser inútil, porque ele não contribui com o movimento do universo, o movimento da nous. Então seria, eu gosto muito de eu esqueci o nome dele agora, mas eu gosto muito de um desses filósofos pós-modernos, que ele fala lá, o sapo sapeia, o mar mareia, o vento venteia e eu sou o professor. Ou seja, isso seria uma ética aristotélica em que todas as coisas assumem a melhor forma, a melhor maneira de ser. Isso seria a nossa função, e essa função é uma característica de ser, ou seja, uma característica do qual já é princípio do que eu sou. Ficou claro? Entendi, professor. Então, quer dizer, o acidente, na verdade, a função do ser da árvore é dar os frutos. Seria, mas ela de uma grosso modo. Um acidente, como caracterizado aí, se transformar numa árvore. Onde ela perde a sua forma, mas não perde a sua substância, que é a madeira. A árvore, por exemplo, poderia não ter dado frutos, mas se transformar numa mesa. Quando ela se transforma numa mesa, ela tem a matéria, que é a substância do qual a mesa é feita, a forma, que seria a forma da mesa, o motor ou o acidente, que foi aquilo que levou ela a ser uma mesa, e a função dela, que agora é a de, sei lá, colocar o prato para você sentar confortavelmente e se alimentar, ou para você estudar. Ela define então uma função diferente da do ser mesmo. Isso, a função... Exatamente, a função é do próprio ato, tá? A função é do próprio ato, é do que a coisa é. Se ela é uma mesa, a função, as causas, né, os princípios, se é uma mesa, o princípio material, formal, motor e final é da mesa, não da árvore mais. A função da árvore, ainda que eu possa dizer que a substância do qual a árvore é feita é semelhante à substância da mesa, mas quando eu penso nas categorias, eu penso na material, formal, motor e final, da mesa ou da árvore, separadamente. Lembrem que árvore é um ser, mesa é outro ser. Beleza? Bom, então seguindo, aqui eu tenho toda a explicação bem resumida, lógico, a explicação do Aristóteles com relação ao ser, à coisa, né, ou ao mundo dos sentidos. E aí ele vai então organizar também, a partir da sua concepção de ser, ele vai organizar o seu método. Uma contribuição também importante do Aristóteles para a nossa epistemologia, além da concepção do ser, é justamente o seu método, o método de investigação a partir da observação da natureza. Então, mais uma vez aqui, reforçamos, para Aristóteles, a realidade só pode ser conhecida através dos sentidos. Aristóteles nega qualquer inatismo e vai falar, então, vai afirmar que a experiência é a única forma de conhecimento e investigação do mundo. Beleza? O conceito, ou seja, o nome, as coisas que são elaboradas a partir da experiência, para Aristóteles é uma realidade do sujeito. Permite que a coisa seja inteligível, ou seja, permite que eu consiga nomear o objeto árvore de árvore. Né? Da mesma forma, vocês veem aí o quanto o Aristóteles vai influenciar o pensamento moderno e principalmente o movimento empirista. Todos os empiristas vão numa mesma direção, então, do próprio Aristóteles. E aí o método do Aristóteles é a partir da divisão em categorias, espécies e subtipos. O Aristóteles vai chamar e vai organizar a sua metodologia chamando-a de um método silógico ou de silogismo, no qual eu tenho, então, a obrigatoriedade do estabelecimento de premissas para que essas premissas me permitam levar a uma conclusão. Então, o método silógico, a silogia aristotélica, ele vai me permitir, então, a partir da observação da natureza, observando o ser, buscando tudo aquilo que eu posso conhecer através dos sentidos, levar esse conhecimento à ideia, à razão, né, à metafísica,
E a metafísica, ao processar esse material advindo dos sentidos, ela vai processar isso de forma lógica, ou a partir de uma lógica. O que seria o método, então? É organizar essa lógica em premissas, ou seja, frases que fazem sentido, frases inteligíveis, compreensíveis, e do qual essas frases se relacionem entre si e me forneçam uma conclusão. Então, o elemento básico do silogismo é justamente, no mínimo, a gente ter duas premissas e uma conclusão. O que são... Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Vou abrir aqui um novo, só para a gente falar sobre essas premissas. Então, o método silógico, ele vai me oferecer, a partir da minha observação, uma premissa maior, a categoria maior de uma premissa, que seria uma ideia de conhecimento ou de proposição universal desse conhecimento, uma premissa menor, que seria a categoria particular do conhecimento, e, por fim, a conclusão. Isso aqui é o método silógico. Logicamente, aqui eu posso ter mais premissas universais, posso ter também mais premissas particulares, contanto que essas premissas sejam utilizadas para eu chegar a uma conclusão. A gente vê isso lá aquele exemplo clássico que tem em todos os livros de filosofia. Sócrates é imortal. Sócrates é homem. Logo, minha conclusão, todo homem é imortal. Então eu tenho aqui, através das premissas, eu tenho as minhas premissas que me levam a uma conclusão. Eu faço a comparação das premissas, saio de uma unidade particular para uma ideia geral ou universal. Então, voltando lá para a gente... Como que ele vai dividir isso? Depois eu volto lá para a categoria, para a divisão silógica. Primeiro, a lógica, ele vai partir da minha intuição. Lembrem sempre que em filosofia, intuir é a experiência imediata do mundo. Então, intuir não é aquele sexto sentido, né? Quando o filósofo fala intuir, ele está falando de uma categoria de experiência imediata. Então, intuir é ver, intuir é escutar, é tocar, é sentir o cheiro. Isso tudo faz parte da intuição na filosofia. A palavra intuir, ela provém da ideia de experiência imediata do mundo e não de um sexto sentido. Essa noção de intuir, ela só vai para uma categoria acima, metafísica, na Idade Média, quando a gente leva a intuição para a revelação divina. E aí parece que a gente está tendo uma premonição, e essa premonição é a ideia da revelação divina e é chamada de intuição, porque aí eu intuo a Deus, né? Eu intuo a revelação e não o mundo físico. Por isso que a gente hoje pensa quando a gente diz assim, eu tive uma intuição. Essa intuição ela é levada muito mais à categoria imperiosa da religião, de algo sobrenatural, do que necessariamente a minha experiência de mundo. Porque assim a gente levou na Idade Média a intuir a Deus, ou seja, a conhecer a Deus e não a conhecer o mundo real, né? E não a conhecer as coisas do mundo. Então, mas isso permaneceu também na filosofia, principalmente na filosofia moderna. Intuir é ver, intuir é tocar, intuir é escutar. Quando eu toco numa coisa, eu estou intuindo essa coisa, ou seja, estou tendo uma experiência imediata dela. Beleza, então a lógica se estabelece pela intuição. O que o Aristóteles está dizendo aqui? Que todo conhecimento passa pelos sentidos. Ponto. Beleza? Depois dos sentidos eu raciocínio. Eu raciocino. E aí o raciocínio pode, então, se apropriar
do que foi intuído. No raciocínio eu tenho então que formar as minhas premissas. É o raciocínio que organiza a intuição em uma premissa lógica, ou seja, né, como essa forma aqui entre premissas que podem me levar a uma conclusão. Existem duas formas básicas de organizar, de o raciocínio organizar as premissas, que são, deixa eu botar aqui direitinho, a dedução, que é o que leva as premissas de uma categoria particular para o universal, e a indução, que faz o processo contrário do universal ao particular. Vamos ao nosso exemplo clássico. Aqui, ó, do particular para o universal, eu tenho um processo dedutivo, onde eu levo minhas premissas particulares, ou seja, apenas do Sócrates, para uma premissa universal ao afirmar que todo homem é mortal. Já que Sócrates é mortal e o Sócrates é homem, logo todo homem é mortal, sai de uma categoria particular para uma universal. O processo inverso eu também posso fazer, né? Eu posso dizer, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Eu estou saindo de uma premissa universal e induzindo o entendimento dessa premissa a uma categoria particular. Dedução é a forma de comparar as premissas, deduzindo que, da mesma forma em que eu consigo entender logicamente uma realidade particular, eu deduzo que toda realidade geral que se assemelha a essa realidade particular também é possível. E a indução é meio que eu vou levando uma categoria, um entendimento geral e induzo a esse entendimento a ser levado a uma realidade específica. Então eu tenho aqui, no exemplo clássico, os dois processos, né? Tanto do universal do particular para o universal, como do universal para o particular, que é só mudando aqui as ordens nas sentenças. Beleza? E aí ele, então, vai montar aqui, esse é o método silógico. Quando a gente viu, por exemplo, lá com o Descartes, tem muito semelhante aqui, começa lá com a evidência é posta em raciocínio, mas aí aqui o Descartes vai levar o silogismo a 3 outras categorias, como a gente viu lá com o Descartes, mas ele vai partir dessa mesma estrutura aqui, o Descartes, para montar a sua metodologia, que é o método aristotélico de produzir conhecimento através das premissas lógicas do pensamento ou da metafísica. Beleza, galera? Alguma pergunta? Bom, nós já temos, como eu falei para vocês, o vídeo do Alexandre o Grande, que é justamente, né, o vídeo que vai falar sobre essa dominação do mundo grego. Iniciando, então, eu venho aqui... Oh, caramba, que erro de nada, peraí. Eu venho aqui... Cadê? O Império Macedônico, né? Como a gente viu, a Macedônia então se expandindo. Esse é o Império Macedônico após a conquista, né? A expansão da Macedônia. Então toda essa área em rosa aqui vai ser o Império Macedônico na época de Alexandre. A gente vai ver aí Roma aqui, tá vendo, já começando também a despontar. E aí o mundo grego dominado justamente é essa história que a gente vai ter tanto nesse vídeo, que está bem legal, tá cheio de fofoca para vocês. Esse vídeo do Alexandre contando aí sobre a formação do Império Macedônico. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Império Romano também, que vai contar muito dessa organização. Mas o que acontece em resumo? Primeiro, então, nós temos a Macedônia,
que vai... A Macedônia ela ficava nessa faixa de terra. Deixa eu ver se tem. Aqui... Não tem. Já está com... Mas a Macedônia ficava então aqui nessa parte superior. A Grécia então formada, né, como a gente viu aqui, por essa região. A Magna Grécia aqui na região, na Península Itálica. A gente vê que a Grécia já começa nesse período a perder territórios também aqui. E não tem mais os territórios da Ásia Menor. Né? Então elas não têm mais aqueles territórios da Ásia Menor aqui, que são gregos. Então já tem uma tensão muito grande aqui, fruto ali daquele vídeo... Quem lembra dos vídeos sobre a democracia grega, daquelas constantes guerras que a Grécia vai ter aqui, pegando as principais cidades, Tebas, Corinto, Esparta, Atenas, essa galera toda, que vão guerrear entre si aqui, e também as guerras com relação ao Império Persa. O Aquemenide é o segundo Império Persa, a organização do segundo Império Persa conhecido, e aqui vai ter uma tensão muito grande. As diásporas são antes, tá, Priscila? As diásporas é o que explica As diásporas são o que explica a formação do povo grego. Então tem a primeira diáspora, que vem, então é a organização lá daqueles 4 povos, inclusive os povos helenos, né, do qual a Macedônia também faz parte. E a segunda diáspora, que é, por ocasião dessas guerras, a saída das primeiras guerras, não nesse momento, mas das primeiras guerras, a saída de alguns gregos dessa região, vindo para cá para a Península Itálica, vindo aqui para a Península Ibérica, né, que é a segunda diáspora. Beleza? Então aqui a gente tem já o domínio do Império da Macedônia. Esse momento aqui é o domínio do rei Filipe. O Filipe vai ser o que vai então conquistar a Grécia. E aí depois nós temos o período do Império Macedônico, esse daí já sendo o período do Alexandre, que é o filho do Filipe. Então nós temos uma transformação, mais uma vez, do mundo grego. Vamos ver essa história bem específica lá no vídeo sobre o Império Macedônico, que é o nosso módulo 5. Mas, de um certo ponto, a gente tem então o fim do que a gente chama de período antropológico. O que acontece então? Todos sabemos que o Aristóteles foi tutor do Alexandre até a idade de 16 anos. Então o Aristóteles ele vai estudar durante 20 anos na Academia de Platão. O Aristóteles sai, deixa eu voltar aqui. O Aristóteles sai mais ou menos daqui desse ponto, onde está o cursor, numa cidadezinha chamada Estagira, e ele vem para Atenas para estudar. Aqui em Atenas ele vai então conhecer Platão, vai entrar na Academia de Platão e estudar durante 20 anos. O rei Filipe, da Macedônia, vai então convidar o Aristóteles para ser tutor do seu filho, né? E aí o Aristóteles vai aceitar em troca de o Filipe reconstruir a cidade de Estagira. E aí o Aristóteles vai ser tutor do Alexandre da idade dos, se eu não me engano, dos 9 aos 16. Se eu não me engano, não, minto, dos 13 aos 16. Cerca de 12, 13 anos até os 16 anos. Então Aristóteles vai ficar, ele vai ser tutor do Alexandre. O Alexandre, com 16 anos, então nomeado pelo pai sucessor do Império, né, sucessor da Macedônia. Filipe já começa então a fazer os seus planos de unificação, que na cabecinha do Filipe não era dominação, ele estava unificando, vou voltar aqui para esse par, ele estava unificando a Grécia, sobre o poder, logicamente, dele, sobre o poder da Macedônia, mas era um projeto de unificação da Grécia. Aristóteles vai morrer próximo de Atenas, numa cidade chamada Calcis, e por uma ocasião do destino, a galera do Liceu, quando das constantes guerras, esqueci de falar uma coisa,
Quando Aristóteles volta para Atenas, quando ele sai da Macedônia e volta para Atenas, o Aristóteles não volta para a academia. Ele monta em Atenas a sua própria escola, que vai se chamar então o Liceu. O Liceu vai ter outra concepção da escola da Academia de Platão, e o Liceu, aquilo que foi produzido no Liceu, que era exclusivamente a produção do Aristóteles, a partir daquela metodologia do Aristóteles, toda a concepção do conhecimento do Aristóteles, ele vai acabar se desfazendo após a morte do Aristóteles, e por conta de de tudo que está acontecendo aqui com as guerras da Macedônia, principalmente depois da destruição de Tebas, a galera do Liceu vai correr e vai meio que se perder aqui pelo Oriente Médio. Então, a Macedônia e essa imposição do poder da Macedônia, logo seguido depois a gente vai ver o Império Romano, vai acabar por fazer com que o Aristóteles e as obras de Aristóteles, do Liceu principalmente, elas meio que sumam do mapa. A galera foge e o pessoal leva tudo do Liceu e fugindo aqui para o Império Persa. Fugindo para o Oriente Médio, que ainda não estava, principalmente para essa região aqui, ou do norte do Acamenide, ou aqui para essa região ainda não dominada. E aí o que vai acontecer? Apesar de a gente ter uma grande contribuição do Alexandre com o seu império, muito do que a gente vai desenvolver enquanto civilização ocidental, Oriente, Ocidente, tá? Então, enquanto civilização ocidental, inclusive a influência dos gregos no Império Romano, não terá a influência direta do Aristóteles, porque o Aristóteles vai então se perder e se confundir aqui no Oriente, o que é produzido por Aristóteles e sua trupe do Liceu, beleza? Então, depois do Império Macedônico vem o Império, começa aqui, vocês vão vendo o Império Romano. Aqui temos a divisão do Império Macedônico, o Império Macedônico já não do mesmo jeito. Aqui a Greco-Báctria, a Pártia como dois reinos que vão se fundar fora do Império Macedônico, o Império Seleucide, que é o terceiro Império Persa, e aí aqui eu tenho o Reino do Egito, o Reino da Ásia Menor e o Reino da Hélade, que são os três grandes reinos que vão ser divididos entre os generais do Alexandre. E aqui a gente já vê como a Roma já começa então, fruto inclusive do exemplo que o Alexandre dá para o mundo, começa então a se expandir até também virar um dos maiores impérios conhecidos, sendo que Roma não vai tanto para o Oriente, e a influência do Império Romano, diferente do Império Macedônico, fica muito centrada no Ocidente e não no Oriente, como no Império Macedônico. Então a gente tem aí, fruto desses sucessivos impérios, a gente vê a dominação do povo grego, não só do povo grego como de vários outros povos, e que vai perdurar mais a dominação então do Império Romano. Então nós temos o Império Macedônico, o Império Romano, e depois não é o Império Serrano, tipo Império Macedônico 10. Depois nós temos então a formação da nossa Idade Média. A invasão do Império Romano vai ser justamente a mistura entre a sociedade grega e a cultura grega com a cultura romana. O povo grego passa de cidadão livre, democrata,
para um escravo dominado, servo do império, e aí ele vai servir primeiramente a Macedônia e logo depois vai também ser dominado por Roma. Uma das coisas boas é que, né, a gente pode pensar aí, Roma vai sofrer um processo extremo de aculturação, ou seja, de mistura dessas culturas. E aí o pensamento filosófico grego continua se desenvolvendo meio que escondido e vai se também ser permitido pela própria Roma, pelo próprio Império Romano, vai se desenvolver a partir das escolas chamadas de escolas pós-socráticas. A gente não fala tanto, eu não trago tanto essa ideia das escolas pós-socráticas, porque elas acabam não desenvolvendo uma epistemologia, né? Elas desenvolvem formas de encarar aquilo que o grego estava passando. Então, muitas das escolas pós-socráticas elas vão dividir o conhecimento grego, né? E principalmente os conhecimentos da Academia de Platão. Perde-se então os escritos aristotélicos, que passam a ser protegidos pelos persas e pelos árabes, né? Também escravizados pelo Império Romano ali. Mas, como o Império Romano, voltando lá, como o Império Romano ele vai se manter muito ao Ocidente, ele acaba não indo tanto ao Oriente, junto com os impérios persas que vão se manter, que vão ali meio que subsistir, e os árabes também. Então essa galera vai meio que ficar ali com a herança de Aristóteles. E aí a gente não vai se ater tanto às escolas pós-socráticas por elas serem, primeiro, característica de uma repetição ou de uma divisão do conhecimento filosófico grego. Segundo, na grande maioria delas, elas vão se ater a funcionar, e principalmente a Academia de Platão também vai funcionar assim, para educar os povos romanos. Então meio que vai estar a serviço, ainda que seja uma forma de aculturação, de permanência da cultura grega, ela vai estar a serviço dos romanos. Então por isso a gente passa um pouco, quem quiser conhecer mais das escolas pós-socráticas, né, pode buscar aí, mas a gente vai passar adiante para o início da Idade Média. Bom, a partir daqui, o que eu vou falar não tem nenhum conteúdo religioso e não tem a intenção de sê-lo, né? Não tem a intenção de ser, ou de falar, ou de criticar, ou de trazer qualquer tipo de conteúdo religioso. Eu vou falar através de um fato e através dos estudos da exegese, né? Que a exegese é um estudo mais pormenorizado, principalmente dos escritos que deram base à Bíblia e de escritos também que foram ignorados ou escolhidos para não compor a Bíblia, né? Porque a gente sabe que a nossa Bíblia moderna ela é fruto de uma organização política e não necessariamente aquilo que nós temos exatamente de registros daquela época. Bom, essa exegese, então, ela vai utilizar, além da Bíblia, além desses escritos da Bíblia, alguns elementos também históricos desse contexto. Bom, a partir daí, nós temos, então, que todo o povo, todas aquelas civilizações dominadas, elas vão insurgir em revoltas e elas vão ser controladas porque o poder militar, o poder do Império Romano era muito forte. E dentre esses povos dominados surge então a figura do Yeshua, né, que é, a partir das línguas neolatinas, chamado de Jesus Cristo, o crucificado. Eu tenho um vídeo só sobre isso também, onde eu vou trazer mais detalhes sobre esse momento. Mas o que a gente tem de importante? A exegese ela vai trazer uma perspectiva bem diferente daquilo que a religião aponta ou, entre aspas, ensina, né, através da sua catequese, que é justamente uma ideia completamente contrária de que Yeshua era pobre, humilde, fruto de uma pessoa também, de uma família pobre.
né, salvaguardado toda a situação do Império Romano, que fazia, logicamente, que tinha todas as peculiaridades de perseguição, inclusive nas profecias, né, do qual se conta aí, e são profecias do povo judaico. E Yeshua nasceu numa família de bens, porque a designação que a Bíblia dá, ou que os escritos bíblicos dão, que é a designação do carpinteiro, ele pode ser entendido muitas e muitas vezes, que é o tacno, que é com uma noção de tecnológico, alguém que é construtor, e não necessariamente o carpinteiro, aquele que apenas faz mesinhas, apenas tem aquele trabalhozinho humilde, pobrezinho. Na verdade, José, seu pai, e ele próprio, eles eram pessoas inclusive importantes, e dado essa categoria, meus cachorros ficaram loucos aqui, essa categoria de construtor, tá? Então também a exegese defende, por via de alguns estudos, que Yeshua, por não ser uma pessoa pobrezinha, e ter uma participação, tá todo mundo aqui louco aqui, o vizinho deve ter aberto ali a porta e saiu os cachorros do vizinho. Aí os cachorros do vizinho são filho de uma égua. Eles vêm para a porta aqui de casa para frescar com os meus. Aí fica essa putaria aqui, desculpa. Bom, então o que vai acontecer? Yeshua, por vir ou por ser proveniente de uma família importante, não nas importâncias, entendam, não nas importâncias do império, mas importante dentro da sua comunidade, por ser então um construtor, um carpinteiro, e o carpinteiro ele era uma figura importante, inclusive rica, porque todo mundo dependia do carpinteiro para construir as suas coisas, né? Então ele era uma pessoa com posses. Ele teve então a melhor educação da sua época. Yeshua teve contato com a filosofia, com princípios filosóficos, tanto gregos como judaicos, e também era profundo conhecedor da religião judaica. Então, muitos pontos da exegese, elas vão defender que Yeshua conhecia profundamente a religião judaica, e não foi, em nenhum momento, intenção do Yeshua criar uma nova religião. Yeshua criticava e defendia a mudança de posicionamento do judeu, do povo hebraico, com relação às ideias ou com relação ao contexto do Império Romano, tá? Bom, quem será então responsável pelo cristianismo, né? O cristianismo primitivo, ele nasce, ou seja, as primeiras formas de cristianismo começam com os apóstolos após a morte do Yeshua, que todo mundo sabe o final dessa história. Yeshua vai ser morto pela própria população, Yeshua vai ser morto e condenado pelos próprios judeus, principalmente pelos sacerdotes judaicos, que não suportavam ver alguém sendo chamado de rabi, ou seja, de mestre, não sendo, por exemplo, congregado, ou seja, não sendo um sacerdote. Quem era esta criatura, né, que ficava aí se dizendo mestre, ou que as pessoas diziam que ele era rabi, ou grande mestre, ou seja, alguém que, para ser rabi, Yeshua, Yeshua é o nome hebraico, né? É o nome em hebraico que, por exemplo, em grego é Jesus. Também tem uma denominação, como é que eu posso dizer ali? Não é denominação, mas uma estrutura que também vai junto com o Yeshua, que é Yeshu. Que inclusive esse nome Yeshu são partes de povos judaicos e hebraicos mais próximos da África. Por isso a gente tem, por exemplo, nas religiões de matriz africana, o nome Exu, que vem da mesma
comparação da influência do cristianismo primitivo nas religiões africanas. E Yeshua sendo então como é que eu posso dizer, o nome oficial do hebraico, da língua hebraica mais falada, e sendo então um desenvolvimento aí, me fugiu a palavra, mas assim, tipo como se fosse um desenvolvimento, uma forma, um dialeto diferente. O hebraico também usava essa palavra Yeshu, né? Eu pronuncio diferente, Cleiton? Aí, Iesus, que seria o seu nome em grego, o grego chamava Iesus, né? Do Yeshua, Iesus, e que no latim, ou no neolatino, vem para Jesus, né? Bom, gente, eu não sei eu acho que eu não cheguei a contar essa história logo no início, mas eu fui seminarista durante quase 2 anos. Um dos meus projetos de vida no final da adolescência era ser padre. Então eu conheço, assim, eu estudei bastante isso na época do seminário, por isso eu incluí, né, esses elementos também na disciplina, porque são coisas bem interessantes para a gente estudar a partir da exegese, também trazer algumas coisas mais para compor, então, o entendimento desse período, né? Bom, então quem é o responsável por criar o cristianismo, tendo em vista que a exegese própria mesmo já afirma não ser objetivo do Yeshua de criar uma nova religião, né? Yeshua queria reformar, queria apontar as incongruências da própria religião judaica, por exemplo, né, o exemplo clássico lá do comércio no templo, né? Então você vê lá enquanto que o comércio que era dado ao templo e descaracterizando ou ofendendo a Yahvé, né, ou aquele que não pode ser pronunciado, e inclusive ofendendo a própria estrutura da religião ou da crença judaica. Estavam servindo muito mais ao império, ao imperador, que para o próprio império era considerado um deus, né? Só que uma das coisas que o Império Romano faz é assim: César é Deus, ou o representante de Deus na Terra, o imperador é Deus, é o grande Deus, é a máxima figura de tudo. Mas ok, vocês aí podem permanecer com a estrutura das suas crenças, da sua cultura, desde que paguem tributos ao imperador. Então meio que o Império Romano permitia que a galera, não só os judeus, como todo mundo, meio que permanecesse com a sua crença. E isso foi também o que caracterizou aí a ideia do Salvador dos povos. Quem transforma Yeshua num Messias realmente é o próprio povo e, por consequência, os seus discípulos, que aliam, que identificam uma profecia àquilo que o Yeshua estava fazendo, né, naquele momento. Bom, após a morte do crucificado, né, sabemos aí o final, vai ser morto pelo próprio povo, condenado, né, pelo próprio povo judeu, morto pelo império da forma mais baixa possível, né, porque foi também morto como um criminoso. O crucificado terá então o crucis, né? O crucificado vai ter então primeiro esse entendimento de um mártir, né? Porque até então a própria concepção do rabi era apenas daquele que daria ou que traria ensinamentos. Com a morte do jeito que foi, os apóstolos começam então a divulgar a ressurreição de Jesus, né, inclusive com testemunhos, a ressurreição do crucificado, e aí ele começa a ser elevado. Beleza, Giovana. Levar então o crucificado a uma categoria mais próxima ao divino. Então quem vai fazer isso com grande presteza são os seus apóstolos, né? E uma figura maior é o apóstolo Paulo, né? Que vai ser o grande responsável por entrar nas comunidades gregas
Beleza. Entrar nas comunidades gregas para divulgar que o Logos se fez carne e habitou entre os homens. Você imagina numa comunidade grega em que existem indícios, inclusive, que nesse momento o grego já aceitava a ideia de um só Deus. Né? Eu não sei se vocês conhecem a história das várias guerras da mitologia grega, mas uma das últimas guerras, inclusive, é a de Zeus contra todo o panteão grego, onde Zeus, isso inclusive o próprio grego acreditava então, que Zeus, temendo ser morto, porque a profecia de que Zeus, por exemplo, de que Cronos seria morto pelo filho, seria passada para o filho e assim Zeus também seria morto por um filho, né? Então existia essa profecia, que era a profecia da própria Gaia, que era meio que uma maldição. Então o Zeus tem uma história, inclusive se vocês procurarem no canal do Discovery Channel no YouTube, tem essa história da unificação da crença grega. Tipo, o processo de levar a cultura grega do politeísmo ao monoteísmo, a monoreificação da religião grega. E aí há muitas evidências que o grego já estava meio que aceitando a ideia de que só existiria um único Deus. Ou seja, Zeus tinha matado todo mundo e absorvido os poderes de todo o panteão divino. Isso, inclusive, é o que dá pano de fundo para um videogame moderno chamado God of War, né? Só que quem faz todo esse processo de matar todos os deuses é o Kratos, que significa, inclusive, em grego, Kratos significa poder supremo, né? E só que quem faz isso na história real ou pelo menos na história grega, é o Zeus. O Zeus é que vai matando todo mundo. Bom, então Paulo chega numa comunidade grega, primeiro, já trazendo essa ideia de um Deus único, do qual já tem aí um cenário perfeito para o grego aceitar essa nova crença, e principalmente a ideia de que o Logos, o verbo, né, o Logos, tão buscado pela filosofia grega, havia se concretizado, né, havia se tornado carne e habitado, se tornado homem e habitado entre todos os homens. Dando também a ideia, inclusive está nas cartas de Paulo às comunidades gregas, de que não precisava mais se buscar a verdade. A verdade, né, inclusive, produto, é fruto do verbo enquanto carne. Então ele ia levar a palavra de verdade, né, o grande Logos verdadeiro, para essas comunidades gregas. Paulo foi aceito nas ágoras gregas. Paulo foi aceito nas comunidades gregas. Né? Então, e a gente vê aí a grande influência, na verdade, quem é mais ainda responsável, o apóstolo mais importante nesse período para o cristianismo primitivo é o apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo, quando vai às comunidades gregas e outras comunidades não judaicas, né, começa a meio que relativizar um pouco a própria tradição judaica, porque Paulo não era judeu, né? Paulo não tinha qualquer compromisso com a religião judaica, e ele não manteve muitos dos ensinamentos, por exemplo, de Paulo, em que o pecado não é aquilo que vem de dentro, né? Não é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem de dentro. Então eu posso comer carne de porco, por exemplo, porque o pecado não está em comer a carne de porco. O pecado mora no meu coração. Então eu não preciso, para aceitar esse novo conhecimento, essa religião, essa nova forma de crença, eu não preciso seguir os costumes judaicos. Ele não está ali para mudar os costumes. Né? Ele está ali para levar uma palavra de verdade. E assim vai, né? E a gente, quem já conhece muito essas questões da nossa religião, tem aí o conhecimento da Bíblia e tudo mais, das cartas
dos apóstolos, principalmente da carta de Paulo. Bom, começa então aí o que a gente chama de período da idade, não, o final aí, né? Aí começa, a gente vai se encaminhando aí para o final da antiguidade. Então, pouco a pouco, nossa senhora, pra que isso? Pouco a pouco, o cristianismo vai crescendo, né, e vai aí se tornando uma ameaça ao Império Romano. Na mesma maneira, no mesmo passo em que o cristianismo cresce, em termos de seguidores, em termos de crenças, principalmente entre comunidades não judaicas, ele se diferencia. Né? O cristianismo ele vai então essa é a forma do que a gente chama de cristianismo primitivo, que ele vai crescendo em número de adeptos e vai se diferenciando da religião principal, que seria o judaísmo. Né? Então é aí que se forma o que a gente chama de cristianismo primitivo. Primeiro, pelo crescimento de pessoas de adeptos, né, que vão acreditar então nessa nova forma de religião ou de crença, e pela diferenciação desse novo movimento, que para o Império era considerado uma seita como todas as outras, como a religião judaica, como a religião grega, como qualquer outra religião diferente daquela em que os romanos acreditavam. Então era considerado uma seita como todos eles. Né? E então vai crescendo e vai se caracterizando como uma manifestação isolada, como algo próprio, né? Com suas próprias características. Bom, esse crescimento se dá em torno de 2 séculos, mais ou menos, 2, 3 séculos, desde o nascimento do Yeshua, que se torna então o marco zero, mas isso nesse momento não existe essa separação, tá? O nascimento do crucificado só vai se tornar o marco zero a partir da Idade Média, em que se coloca o nascimento do crucificado como o elemento, sei lá, o início de uma outra cultura ou de um outro movimento, e aí se estabelece como referência. Tá, Priscila, depois eu te explico isso. Eu não sei se eu vou explicar ou se eu vou traumatizar, mas vamos lá. Bom, então, deixa eu lembrar aqui, tá? O início o crescimento, né, dessa seita, o crescimento do cristianismo, até meados ali do século III, né? Porque aí a gente só pode, eu estava falando isso, a gente só pode considerar século II, século III, como a gente estava falando, século VII a.C., por conta do calendário ocidental que vai, então, na Idade Média, se organizar, tendo como o nascimento do Yeshua o marco zero, né? Então isso é uma coisa já da Idade Média e do calendário moderno. Nessa época não tinha isso, não tinha essa... Beleza, Rodrigo. Bom, já está terminando aqui, só vou terminar essa parte para finalizar. 11h28 já. Bom, então, ali pelo século III, no imperador Constantino, vendo e temendo que o império ruísse, porque na verdade o império já estava enfraquecido, né, o Constantino vai fazer uma grande virada, vai tentar fazer uma grande virada aí, organizando o povo a partir da fé. Porque ele vê o seguinte, por exemplo, já começa pelo ponto de reação do povo cristão, desse cristianismo primitivo. Como todas as formas religiosas, todas as formas de crença eram caçadas pelo Império, o que estava acontecendo? Se um soldado romano matasse um cristão, 10 se levantavam contra esse soldado e matavam o soldado. Então a resposta e a resistência estava muito grande, ao ponto dos próprios soldados e dos governadores, né, era de medo, era uma posição de medo naquele momento, porque, não está dando mais para controlar o povo. Todo mundo temia por uma grande revolução ali e, ia ser bem complicado se esse povo todo, aí unido nessa crença, acabasse por resolver se revoltar.
e as lideranças cristãs já começavam a se despontar, né? Então o que esse cara, que foi um grande sacador, né, um grande pensador, fez? Chamou essa galera para conversar. Primeira coisa que o Constantino fez foi proibir que se atacasse ou que se matassem cristãos. Ele professa a liberdade de fé. Eu esqueci, no vídeo vai ter o nome, mas agora eu esqueci o nomezinho da lei que ele vai então instituir, onde ele vai professar a liberdade de fé. Bom, a partir daí, o Constantino abre a possibilidade para dialogar, e aí ele vai chamar as principais lideranças do cristianismo, né, dos cristãos, para conversar com as suas lideranças. Esse movimento vai ser conhecido, inclusive na igreja hoje, como o primeiro concílio, que é o concílio de Niceia. Esse é o primeiro grande concílio da igreja, que é o concílio de Niceia. Concílio significa região em latim, ou reunião em latim. Então, o primeiro concílio da igreja vai então se organizar a partir do pedido do Constantino, com todas as lideranças cristãs, com as principais lideranças cristãs e com as lideranças do Império. O que se chega então aí é o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império. Há uma virada de mesa e então os cristãos que eram perseguidos vão acabar agora perseguindo outras religiões, como religiões pagãs. O cristianismo, que era uma forma de paganismo, ao virar religião oficial, começa então a perseguir as outras religiões como pagãs, considerando todas as outras religiões erradas. E aí você vê aí a Idade Média se organiza assim. O primeiro concílio de Niceia, ele decide a divindade do Cristo, do crucificado. Cristo não era considerado Deus, nem parte de uma trindade, nem nada disso, tá? Isso é fruto do primeiro concílio de Niceia. Os seguidores, os cristãos, os seguidores do crucificado ou da palavra do crucificado, ainda entendiam o Cristo, o crucificado, como um Messias, como um mestre, um rabi, alguém que trouxe palavras de conforto ao dizer que, por exemplo, o reino verdadeiro não é o reino da terra. Então, o reino verdadeiro é o reino dos céus. Então, você pode fazer o que você... Na verdade, você tem que buscar desenvolver uma forma no reino da terra para ganhar o reino dos céus. Então, não importa. Você aqui é um humilhado, você será exaltado no reino dos céus. E assim, blá, 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 blá. Mas tudo isso vai ser, então, produto da organização do Concílio de Niceia. Tá? O Concílio de Niceia vai então decidir da divindade do Cristo, a divindade do crucificado. Esse é o primeiro Concílio de Niceia. É quando então se decide pela divindade do crucificado. Ainda não temos a trindade aí, tá? A trindade, assim como a santificação da mãe do crucificado, só será reconhecida no segundo Concílio de Niceia. No primeiro Concílio de Niceia também é então criado a Igreja Católica. Católico, para quem não sabe, significa universal, ou seja, uma crença para universalizar todos os povos do Império. Então a igreja, entendida, a própria palavra igreja é concílio, é reunião de pessoas. A igreja é uma instituição de pessoas de forma universal, ou seja, para unir a todos. Então se cria a Igreja Católica, a Igreja Universal, para universalizar os povos do Império. Também ali é decidido, então, a primeira organização dos escritos bíblicos. O Concílio de Niceia ele vai organizar a primeira Bíblia, tendo, então, como elemento os escritos judaicos, né, da Bíblia judaica, e mais alguns outros escritos, como os próprios evangelhos. Né? Então, o cristianismo que nós conhecemos hoje começa a sair da sua forma primitiva e assumir a sua forma institucional como religião oficial do Império. E aí é o início que a gente diz é o final da Antiguidade e o início da Idade Média.
que é caracterizada por muitos como um período de trevas da filosofia, por conta do seu conhecimento que fica em poder da igreja. Por que, que o conhecimento fica em poder da igreja? Porque a academia de Platão, que ainda funcionava, que ainda tinha ali seus estudantes e tudo mais, ainda funcionava em territórios gregos, ela vai ser transformada em um mosteiro. Então, o mosteiro de São Bento vai funcionar na academia, no que era a academia de Platão. E a igreja e os representantes máximos dessa igreja serão os únicos que terão acesso. Inclusive, os santos, né, que são os modelos de vida da igreja, eles vão ser também utilizados para fins, assim como a própria figura do crucificado agora e tudo mais, para fins de dogmas, de modelos a serem seguidos, que são fins catequéticos, ou seja, são fins de educação e controle. Tá? Então a gente tem aí o início da Idade Moderna. Depois, na partir da próxima aula, a gente volta um pouco nisso para falar um pouquinho da patrística e da escolástica. Mas então a gente tem, por exemplo, a Academia de Platão, é o primeiro mosteiro, que é o mosteiro de São Bento, e era isso que eu estava falando. O mosteiro de São Bento é dado então a São Bento, sendo um santo, né, um modelo de santo que nunca existiu, né? Nunca existiu, na verdade. Qual foi o processo, por exemplo, de criação da Bíblia? Esses primeiros clérigos, padres, sei lá, essa galera que eram os primeiros líderes da Igreja Católica, começam a decidir quais são os escritos que são beatificados, ou seja, que são santos, e quais os escritos que não. Né? Então, ele diz assim, opa, isso daqui serve para a nossa catequese, isso aqui serve para o propósito da igreja, então isso daqui será utilizado para fins de catequese, para fins de conhecimento, e esses daqui não servem para os nossos propósitos, então são considerados escritos que não são santos, né? Que não servem para o propósito da igreja. E assim é definido tudo. O primeiro concílio de Nicéia dura, se eu não me engano, mais de 20 anos. E o segundo concílio de Nicéia vai durar por volta de 13 ou 14 anos. Nicéia é uma cidadezinha ao norte da Ásia Menor, onde era anteriormente chamada de Troia, né? Onde era a cidade destruída de Troia. Naquele momento, Nicéia já estava ficou muito tempo sobre o período, esse lugar ficou muito tempo sobre o período persa e árabe, e recebeu então um novo nome de Nicéia, que, né, foi logicamente parte do Império Romano. Beleza? Constantinopla ficava próxima de Nicéia, então a galera, Constantino quase não participou dessas discussões. Ele meio que recebia só os comunicados. Constantino, a gente fez isso aqui. Constantino, beleza, agora faz isso e tal. E eles ficavam aí nessa comunicação. Mas Constantino pouco foi para Nicéia. Beleza, galera?